Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem com você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia? É uma honra, né? Toda quarta-feira aqui na TV Grande ABC, aqui em São Caetano, pessoal. É verdade. E hoje, pra gente, é muito bom trazer o tema ufologia, porque nós sabemos que você está sempre ligado neste tema e neste convidado que, em particular, pesquisa bastante, né, Cris? Olha, eu acho que o imprescindível dentro da ufologia é ter seriedade e comprometimento com a verdade. E ele tem. Tanto que ele já veio várias vezes nos nossos programas e vai continuar vindo. Sem dúvida. Eu tenho a honra, então, de apresentar Joseph Prado. Ele é presidente da Rede Brasileira de Pesquisas Ufológicas. Tudo bem, Joseph? Tudo bom, honra enorme estar contigo mais uma vez, né? O Joseph sempre inovando, né, Kátia Gaia? Joseph, gratidão. E esse tema gratidão de pela hoje presença. É bem interessante, porque fala ufologia é ciência? E ele veio para responder isso para você. É porque é um tema, é uma coisa, uma dúvida que todo mundo tem, se você for para pensar. E é um negócio verdade. É um limbo do assunto, né? É verdade. Bem, Cris, você pode começar? Bom, Joseph, a gente fala muito sobre ufologia, né? Mas hoje em dia tem tanta gente dizendo que estuda ou pesquisa ufologia, mas efetivamente, para esclarecer melhor a situação, o que é ufologia? Bom, vamos lá. Você hoje, em todos os lugares você vê ufologia, né? Sim. Só que as pessoas misturam muito as coisas e colocam coisas que não tem nada a ver com ufologia dentro do balaio de gato da ufologia, que é o que virou hoje no Brasil, pelo menos. É um balaio de gato. Isso é verdade, eu concordo com você. Sendo curto e grosso, ufologia é o estudo dos objetos voadores não identificados. Pela palavra, UFO é o inglês para OVNI, que é objeto voador não identificado, e logia é o estudo de. Então, é o estudo dos objetos voadores não identificados. Então, assim, no cerne da questão, se não é objeto voador não identificado, não tem que ser estudado pela ufologia. Canalização, não tem ufologia. É verdade. Incorporação, não tem OVNI. Perfeito, eu ia te perguntar sobre isso, eu ia pegar o gancho. Eu canalizo um extraterrestre, eu incorporo um extraterrestre. Aliás, isso virou até um modismo, né, nos centros espíritas. Gente, tem OVNI envolvido? Não, então não é ufologia. O cara que canaliza ou incorpora, e eu coloco entre aspas porque isso depende única e exclusivamente da crença da pessoa, porque você não tem como provar o que está acontecendo. Perfeito. Ela está no máximo fazendo um culto. Ela está mais perto de uma religião do que da ufologia, porque não tem OVNI envolvido. Agora, se ela falar para mim que se a gente vê lá, a gente filma o disco voador, o OVNI, está em cima do centro espírita, e aí ela incorpora, a gente fala, opa, agora a gente está tendo uma relação entre ufologia e aquela incorporação. Caso contrário, nada mais é do que uma nova religião disfarçada. Entra no campo do misticismo, né? Isso Sim, tudo, misticismo, né? Crenças, assim, e de novo, nada contra a pessoa acreditar no que ela quiser. Claro, é um direito. Tem gente que é cristão, tem gente que é da Umbanda, do Candomblé, tem gente que não acredita em nada espiritual. Sem dúvida. Cada um tem o seu direito, desde que saiba a diferença entre a sua crença e uma ciência, ou algo que está tentando se tornar uma ciência, pelo menos. Mas dentro do nosso programa nós temos um conceito de seriedade, por isso que nós trazemos você, também outros ufólogos que pesquisam tão seriamente, porque nós queremos saber, a ufologia é uma ciência? Qual a sua visão? Então, a ufologia efetivamente não é uma ciência. Você não vai achar uma faculdade de ufologia, você não tem um curso efetivamente legal que estabeleça a ufologia como ciência, como você tem para física, química e tantas coisas mais. Porém, a ufologia deveria ser tratada como ciência. Porque para você fazer uma pesquisa ufológica séria, você tem que usar elementos de outras ciências acadêmicas. Você tem que conhecer de astronomia, pelo menos o básico. Astronomia, física, iluminação, fotografia, computação gráfica. Então, assim, você tem que usar de elementos de outras ciências para dar o suporte à pesquisa ufológica. Porque, assim, o que acontece? Uma coisa muito importante que as pessoas esquecem. O ufólogo não é aquele cara que comprova que o que você fotografou é um OVNI. É aquele chato que vai falar para você que aquilo é um reflexo na lente. Entendi. Porque o trabalho do ufólogo é tirar o lixo
da frente, porque assim, a quantidade de coisas efetivamente reais, de OVNIs reais, é muito pequena. Então assim, quando você começa a conversar com um ufólogo sério, você fala, mas esse cara não acredita em nada. Realmente, um ufólogo sério não acredita em nada, ele busca evidências. Se ele acredita em alguma coisa, ele está no lugar errado. Ele devia estar na igreja, não na pesquisa ufológica. Muito bem colocado. Muito bem colocado. A gente já ouviu muito isso, né, Cris? E a gente vê, inclusive, ufólogos renomados muito envolvidos com a questão da mistificação desses fatos religiosos, o que tende, inclusive, a pseudo-ufologia se tornar uma religião, o que realmente seria muito triste, porque seria algo enganoso. Joseph, e qual o papel do ufólogo? Tem gente que fala que é ufólogo que vai a campo fazer vigília e no local do avistamento ouvimos muitas críticas aos hoje tão comuns ufólogos, né, de internet. Como você vê isso? Então isso é uma coisa muito interessante. A gente tem o nosso canal do YouTube, página no Facebook. A Burn foi um dos primeiros portais, na verdade foi o primeiro site ufológico a ser transformado em portal e acabou depois outros seguindo a mesma linha. Eu assim, as pessoas que costumam dizer que o ufólogo de internet, vamos dizer assim, não serve para nada, não tem credibilidade, para mim é no mínimo um dinossauro. Porque, gente, hoje em dia tudo está na internet. Sem dúvida. Eu não preciso estar no local para fazer uma avaliação da informação que vem sobre esse local. Da mesma forma que o médico analisa o seu exame de sangue sem ter sido ele que colheu o seu exame de sangue. Exato. Alguém foi lá, alguém colheu a informação, colheu o sangue. Vamos fazer analogia com o exame de sangue e alguém que vai num local de pouso de OVNI ou dos famosos agroglifos. Alguém vai lá e colhe a planta, alguém vai lá e colhe o sangue. Alguém pega essa planta e manda para análise, alguém pega esse sangue e manda para análise. O que importa no final das contas? O relatório da análise. Sem dúvida. É isso que vale. Estar no campo só significa que você gastou dinheiro com combustível e tempo. Porque o que importa não é estar, e sim a informação que vem de lá. Claro. Então, o ufólogo a gente pode dizer de internet, e a gente tem muitos bons por aí, é aquele cara que pega aquela informação que veio e começa a filtrar com ferramentas na internet. Vou dar um exemplo prático. Nos famosos casos dos agroglifos que apareceram no sul do Brasil. Em um dos relatórios, um dos especialistas disse que ele estava com o equipamento de medição de eletromagnetismo dele e que estava medindo uma radiação estranha no círculo e que era impossível ter sinal de celular ali, porque não existia nenhuma antena próxima do local. Eu peguei aquele relatório e fui ver. Peguei a foto do equipamento que ele estava na mão e fui pesquisar o equipamento, sem sair da minha cadeira, tá? No meu computador. O equipamento, o super equipamento dele, não passava de um detector de sinal de 3G, 4G e Wi-Fi. Basicamente era um detector de sinal celular. E ele falou que não existia a possibilidade de ter sinal lá. Como que tinha sinal lá? Duas formas. Primeiro que o celular dele emite sinal. E ele estava com o celular no bolso porque ele estava fotografando as coisas com o próprio celular. Claro. Então ali já tinha sinal emitido. E pelo site da Anatel, eu dei a latitude e a longitude do local, tinha cobertura de 5 operadores naquela região. Era borda de sinal? Era borda de sinal. Mas eles diziam que 5 operadoras tinham sinal ali. Então a baboseira de que não tinha como ter sinal ali cai por terra quando um ufólogo de internet com conhecimento e raciocínio lógico mostra, fala, meu amigo, não adianta você ir a campo se você não tem noção do ambiente que você está. Você fala que não tem sinal, mas o órgão regulador de telefonia móvel do Brasil está dizendo que tem 5 operadoras cobrindo você ali. Olha só, eu tenho uma pergunta sobre isso, Joseph. Você acha que esses círculos que são muitas vezes fabricados não é simplesmente para atrair um certo turismo para o local? Eu vou dizer para você, muitas vezes fabricados não, todas as vezes fabricados. Uma coisa que tem que ficar muito clara. Não existe qualquer evidência que ligue os círculos nas plantações ao fenômeno OVNI. No máximo, histórias. E eu posso falar o que eu quiser. Mas não existe nenhuma evidência que amarre uma coisa a outra. Dizer que é de extraterrestre, então, muito menos. Aqui no Brasil você acha que não tem nenhum que foi? Nem aqui e ouso dizer que nem lá fora. A gente já sabe hoje que é possível ser feito esses círculos. Assim, existem equipes especializadas em fazer isso. Tem uma empresa que chama Mothership Glass, que são vidros nave-mãe. Eles fazem aqueles negócio de vidro para você fumar. Alguns fumam droga, outros fumam narguilé, enfim, para fumar. E apareceu um círculo numa plantação
muito complexo. E no dia que apareceu, eu comecei a fuçar. E eu achei essa empresa. É exatamente o mesmo logotipo deles. Só que a palavra Mothership Glass estava escrito com letras diferentes, como se fossem letras alienígenas. Era um círculo extremamente complexo, feito em um dia, sem ninguém ver. E eles falam que não foi contratado por eles. É só coincidência que era o logotipo deles. Nossa, que coisa, hein? Quer dizer assim, dá pra fazer? Dá. Ah, Josi, então por que você vai lá e não faz? Ah, para. Não vou perder meu tempo fazendo isso. Pra fazer, exatamente, né? Eu não preciso ir lá. Do mesmo jeito que eu não preciso ir para o espaço para saber que é o oxigênio que deixa o céu azul, eu não preciso ir para o mato para descobrir que a gente amassa Existem lógicas, né? Lógicas que têm que ser usadas. E o interessante aqui é que o cetismo, né? Que você está nos mostrando. O ceticismo, né? Com certeza. Esse ceticismo, onde se encaixa nessa pesquisa toda ufológica. Fala para mim. É justamente com o ceticismo que você separa o joio do trigo. Sim. Lembre-se que ceticismo não é negação absoluta. Não é. Tá? Você não pode sair negar. O ceticismo não pode ser assim, ó, não é extraterrestre porque extraterrestre não existe. Não. Ceticismo é assim, qual a evidência que me leva a essa conclusão? Se não tem elementos que me levem à conclusão, eu não posso concluir aquilo. Esse é o ponto. Então, assim, quando eu vejo um objeto voador não identificado, eu não posso concluir que é uma nave extraterrestre. A Noite Oficial dos OVNIs, que a gente já conversou aqui no programa passado. Sim. Eu tenho lá um objeto que chegou a 15 mil km por hora e nós não temos ferramentas, aeronaves terrestres capazes de fazer isso. O ceticismo me diz, é extraterrestre? Não sei. Eu sei que é um objeto com uma tecnologia acima da terrestre e eu não sei o que é. Então eu posso concluir que é um extraterrestre? Não. É uma hipótese, mas eu não posso dizer que é. O ceticismo me impede de chegar nessa conclusão, porque é isso que você separa a fantasia da realidade. Sem o ceticismo, você não consegue ter uma pesquisa efetivamente séria. Sem dúvida. Inclusive, para você ser pesquisador, você tem que se enquadrar dentro dos parâmetros de uma pesquisa. Você acaba sendo chato. Que conhecimentos científicos, né, básicos um ufólogo deve possuir? Olha, eu acho que até atropelei essa pergunta aí no começo do programa, mas eu acho que o básico que um ufólogo tem que ter. Astronomia básico, o conhecimento do céu básico, conhecer de comportamento de satélites, o horário que eles aparecem, fotografia básico, isso inclui iluminação, reflexo na lente, um pouco de conhecimento sobre aeronaves, comportamento de aeronaves e tudo mais, física, saber o que é possível ou não. Assim, seria legal se você conseguisse aprofundar em tudo isso? Não, seria maravilhoso, mas ninguém tem tempo de se aprofundar. Então, se você tiver pelo menos um conhecimento generalizado sobre isso, você pode chamar outras pessoas com mais conhecimento sobre o assunto para te dar o apoio. Mas você tem que ter um conhecimento básico para você não se confundir e acabar levando, sei lá, por exemplo, para um astrônomo, um vídeo de um satélite. Entendi. Entendeu? Para você não acabar não gastando o seu tempo, o tempo da pessoa, ou até se enganando e enganando outras pessoas. Claro, e é importante mesmo que a pessoa tenha esse envolvimento com esses conhecimentos para chegar em algum ponto, né? Exato. E o efeito, eu quero acreditar. Como é que funciona? Esse é muito interessante. Vocês já devem ter assistido a série Arquivo X. Sim, sem dúvida. Tem um quadro que ficava na sala do Mulder, atrás dele, está I Want to Believe. Basicamente o que acontece? O efeito eu quero acreditar é muito mais comum do que parece. Você vai lá, a pessoa vem, te mostra, por exemplo, uma foto. Aí você vê, principalmente de celular, hoje em dia é muito comum isso, e você vê que é o reflexo do sol na lente interna da câmera, fica aquela bolinha roxa ou aquela bolinha verde num cantinho. Aí você fala para o cara, olha, isso daí é o reflexo, aí você mostra para a pessoa, você faz a parte, como chama, de geometria da foto e mostra que é o reflexo, tá no lado oposto e tal. Ela fala, não, mas eu vi. Eu falo, não, você não viu, isso aí só dá para ver pelo celular. A olho nu não tem como ver porque é um reflexo. Claro. Não, mas eu vi, isso é Nibiru. Não, amigo, eu tô te falando, não é. Isso tá aqui, eu tô te provando que é o reflexo. Não é. Não, você não sabe nada. Você não entende nada disso. Você é muito cético. Eu sei o que eu vi, isso aqui é Nibiru e o segundo sol tá chegando e pronto. Ele quer acreditar nisso. É verdade, porque nós trouxemos um astrônomo aqui, primo inclusive de KTH, que ele disse que ele nem sabe o que é isso, que é Nibiru, entende? Que simplesmente não existe. Não existe. Assim, e aí que entra aquela parte do conhecimento básico de física e astronomia. Se a pessoa tiver o mínimo conhecimento de física e astronomia, ela saberia que um corpo celeste do tamanho de um sol,
com tão próximo a ponto de conseguir aparecer no nosso céu, disputando luminosidade com o nosso Sol, teria acabado com o sistema solar. Verdade. Entendeu? Assim, é falta de conhecimento. Exatamente. Mesmo, né? É a ignorância no sentido cru da palavra. A pessoa tem ignorância de astronomia, ignorância de física, então ela não tem noção da bobeira que ela está falando. E ela quer acreditar, é quase uma crença apocalíptica, né? Ela quer acreditar que o mundo vai acabar. Que basicamente é o quê? É a base de todas as religiões. É verdade. É verdade. E se a gente estuda astronomia um pouquinho, você desacredita primeiramente na religião. Você desacredita totalmente. E uma coisa legal, eu não sei se vocês sabem, a USP, ela dá curso de astronomia de graça o ano todo. Olha que legal. Então quem que estiver procurando, procura o site do IAG da USP lá. Agora lançaram vários cursos, inclusive, até de física. O Dino Nascimento, que é membro do nosso grupo, ele é astrônomo, ele é professor no IAG. Ele também dá cursos lá também, vai ter cursos de férias. Então, assim, se você quer conhecer a astronomia, não perca tempo. Vai no site do IAG, procura no site da USP, né? Que é gratuito. Tem cursos pela internet, tem cursos presenciais, eles têm visita a observatórios, tudo aberto ao público, é muito legal. E assim, você vai começar a entender um pouco melhor sobre o céu que a gente tem sobre a gente aqui. Sim. Joseph, o que, no seu ponto de vista, leva uma pessoa, um pesquisador, né, de renome, a se envolver com a questão de religião no sentido de ufologia? Opinião sincera? Claro. Sempre assim. Eu vou falar assim, a minha opinião, não estou dizendo que não estou afirmando que é isso, mas a minha opinião é simples, dinheiro. Porque é na religião que está o dinheiro. Quando você faz, é uma coisa simples, faz um evento de ufologia científica. Nós fizemos. Vê quantas pessoas vão. Faz um evento de ufologia mística que mexe com as crenças das pessoas, com o que elas querem acreditar. Porque é o que elas querem acreditar. Lota. Fala pra ela o que ela quer ouvir, não fala o que é. Você não mostra a realidade, você vai lá e fala pra ela o que ela gostaria de ouvir. Ela paga pra ouvir o que ela quer. Manipulação de massa, isso, né? Na verdade, eu acho que não é manipulação de massa, eu acho que é o uso da massa. Sim, sem dúvida. Eu acho que ele não precisa necessariamente manipular, mas ele se aproveita dessa necessidade da pessoa de acreditar em algo para conseguir ganhar o dinheiro. Até a questão de contatados, né, que hoje virou moda. Sim. Então ganha-se muito dinheiro de dizer, eu sou um contatado. Não, eu costumo falar assim, eu contatado, sou... legal, então você vê naves e seres a hora que você quer, praticamente. O que é muito estranho, né? Vejo, eu falo assim, e cadê a filmagem que você fez? Eu não fiz nenhuma. Vamos combinar um dia, uma hora para fazer? Gravar, né? Não dá, não tem como. Você não é contatado, caramba. Aliás, isso deixa muitas dúvidas, né? Porque muita gente, né, que diz ser isso, ter contato com isso, com aquilo, mas na hora que você pede o mínimo de base, não tem. Assim, é por isso que eu diferencio muito o contatado do abduzido. O cara que é abduzido, a mina, sei lá, a pessoa que é abduzida, é uma situação traumática, inesperada, e normalmente é uma vez, e raros casos, 2 vezes, ou até mais. Em alguns casos que até no Intruders mostra um pouquinho mais, que é uma pessoa que foi feita várias vezes durante a vida. Que levam para tirar festa. Mas a pessoa nem lembrava, a pessoa assim, foi descobrir por regressão. Agora, o contatado, você pode ver que normalmente o contatado tem uma necessidade de aparecer, sem dúvida, uma necessidade de contar a história e normalmente é uma necessidade de se sentir especial. E na psicologia... Inclusive tem até a síndrome do contatado, né? Sim. Na psicologia tem um termo para isso, né? São os delírios místicos. Que o contatado ele acaba caindo justamente nesse nicho da psicologia. Porque... recentemente no Facebook teve uma discussão com um cara lá que dizia ser contatado, que ele tinha uma máquina que detectava os objetos, que não sei o que. Eu falei, sério mesmo? Então, o seu negócio, o LED da sua máquina acende verde quando eles estão chegando. Pô, desacende verde. Você tem que filmadora? Tem, você não filmou por quê? Veja bem, não deu. Poxa vida, você vê toda noite e não consegue filmar. Hora, né? De repente. Eu falei, filma que eu vou ser o cara que vai ajudar você a enviar isso para ganhar o prêmio Nobel. Porque você vai mudar a história da raça humana. Na realidade, a mistificação de fatos envolve muito dinheiro. Por isso que a gente vê que nesses locais, Deus é lucro e templo é dinheiro. Né? E é o que eu falo, nada contra você ter a sua religião, cada um nada contra você até ajudar financeiramente a sua igreja, o seu templo, enfim, porque as contas chegam. O templo mas eu acho que não enganando as pessoas. Exato, mas não enganando as pessoas. Você pode ganhar dinheiro fazendo uma palestra do teu conhecimento, passando o que você sabe, mas você enganar as pessoas
dizendo que você recebe isso, aquilo, já acho muito lamentável. E a minha mensagem é mais especial, porque vai acabar o tempo, tem o tempo para acabar. A minha mensagem é importante, porque vai melhorar a política, vai melhorar o meu país. Não faz sentido, a minha mensagem é mais importante. Não faz sentido isso, né? Olha, o que eu vejo mais, desculpe, Joseph, é desses locais, sempre falando que vai acabar e que vai vir algum salvador, né? Então eles copiam um pouco o que as religiões mostram, né? É a mesma coisa. Tira-se JC e coloca um ET, então, isso daí é uma tentativa, se você... Assim, vamos lá, vamos esquecer um pouco a parte financeira da coisa, vamos pensar na parte psicológica da brincadeira. É uma tentativa de cientificar uma religião. Então, eles pegam uma religião que basicamente a ideia é toda a mesma, troca alguns personagens e fala que é ufologia, porque ufologia tem cara de ciência. Não é ciência, mas tem cara de ciência. Então você dá um pouco de força para aquela sua crença. E é o que as pessoas querem acreditar. Elas querem acreditar que elas estão seguindo algo científico. E não que elas estão acreditando numa historinha da carochinha. Sim. E é o que mais tem, né? Exatamente. É o que mais tem, infelizmente. Bem, agora, né, vindo para o lado das evidências reais, o que temos de evidências reais no fenômeno OVNI? Que isso é o que vale a pena aqui no programa. Aí. Então, é bem legal. A noite oficial dos OVNIs, para mim, aquilo que eu trouxe para vocês, os áudios até com alguns exclusivos aqui, é o que, na minha opinião, falando de Brasil, é o que existe de suprassumo de evidência. A gente tem radares, 3 ou 4 radares de terra detectando, radares de aeronaves detectando, os pilotos vendo, os radares das armas, o cara colocando no radar. Isso é evidência que não é indiscutível. Não há o que se discutir em relação a isso. O caso Varginha, por exemplo, é famoso? Mas eu não tenho uma evidência direta. Eu tenho evidências circunstanciais. Eu tenho toda a história que se encaixa para uma coisa. Mas eu não tenho ali a foto, o radar, eu não tenho nada. E a própria pessoa, né, ela não fala. Exato. Que a gente esteve com ela, né? Sim. Ela não fala. Agora ela fala, só que ela muda a história. Ela já mudou. A pessoa, o ser já não era mais calombo, agora já virou buraco. Já começou a mudar um pouco a história, né? Entendeu. Começou a ganhar um pouco da fama e aí começou a mudar a história. Mas enfim. Mas aí, pra mim, essa é uma das maiores evidências. E teve um caso muito interessante, que é o caso do OVNI que explodiu de Ubatuba, em 1957, que é um caso bem antigo. Que também na época teve evidências e a gente até recentemente recebeu algumas. E vocês estão estudando esse fragmento de OVNI, né? Eu acho que deve ter com vocês aí o jornal da época. Foi do ano de 1957, é verdade isso, Joseph? É isso mesmo. Não sei se vocês já estão mostrando a imagem. Já está mostrando. Então, esse jornal antigo conta um pouco da história que aconteceu. O objeto, ele estava na Praia das Toninhas, ele veio em direção à água, ameaçou de subir e explodiu. Assim, esse é o relato que a gente tem. A gente não sabe se ele quicou na água e subiu, se ele entrou na água e subiu, ou se ele simplesmente tentou arremeter e subiu. E explodiu em fragmentos por toda a praia. E como vocês receberam esses fragmentos? Então, aí o que aconteceu? A gente estava pesquisando sobre isso e mandaram para o Edson, vocês conhecem o Edson Boaventura? Sim, esteve aqui, estará sempre. Mandaram para ele um envelope, uma pessoa se identificando como um filho de um ex-militar da época, dizendo que o pai dele guardava um envelopinho com fragmentos escrito Ubatuba de 1957, que o pai dele guardou aquilo como a vida dele. E toda a vida ele contou que era do disco voador que explodiu Ubatuba. Olha que lembra, não? Quem disse disco voador foi ele, a gente está falando de OVNI, tá? Esse é o termo que ele usou. E você deve estar vendo um envelopinho aí, e dentro do envelopinho tinha os fragmentos. Quando a gente viu aquilo, a gente falou, meu Deus do céu, é igual ao de 57. Visualmente era exatamente igual. Eu acho que você deve ter uma foto dele na mão assim, e você consegue ver o tamanho deles na mão, como é que é. Olha que interessante. O que a gente fez? A gente tinha que ter certeza, efetivamente, eu não vou ter como num primeiro momento falar isso aqui é de um OVNI, de algo não terrestre. Mas para a gente poder falar qualquer coisa sobre isso, eu tinha que ligar isso ao caso. Eu falei, vamos pesquisar. Na época, os fragmentos que foram encontrados foram analisados pelo governo brasileiro, pelo governo americano, por um monte de gente, e eles deram magnésio com 99% de pureza. A gente falou, se isso aqui for efetivamente do mesmo caso, no mínimo tem que ser magnésio com 99% de pureza. Claro. Então a gente pegou esse fragmento e levou para o LCT, para o Laboratório de Caracterização Técnica da USP. E lá eles fizeram a primeira análise, eu acreditei as fotos do primeiro laudo.
do LCT aí, onde eles conseguiram, a gente fez uma análise externa do objeto, eles são prensados no celulose e aquecidos, e os gases que liberam identificam qual que é a composição básica do material. E ele não dá porcentagem exata, mas ele deu oxigênio, um metalzinho ou outro, que é mais da contaminação que a gente tem de pegar o objeto, mas com predominância de magnésio. A gente falou, opa, estamos chegando perto. Aí a gente tinha que fazer uma segunda análise. Essa segunda análise, ela custava caro, custava 700 e poucos reais. A gente fez uma campanha na internet, o público ajudou a gente, então já fica aqui até o meu agradecimento ao público. Olha, que legal, hein? Que a gente conseguiu levantar quase 3 vezes o valor necessário para fazer a análise. Foi muito legal, o pessoal realmente apoiou muita gente. Que bacana. O Matheus do canal Assombrado foi um dos responsáveis também por ajudar a gente. Ele falou, você viu quando você esteve aqui falando sobre a Noite dos OVNIs, ele passou no programa dele, o pedaço do Enigma? Foi. Olha que legal, muito hein? legal. Gratidão, hein? Gratidão, hein? O Matheus é muito legal. Sim. E toda a turma, os assombrados, como eu costumo chamar, foram um dos maiores responsáveis por esse sucesso. A gente pagou e aí fizemos a segunda análise, que é uma análise com microscopia eletrônica de varredura. Vocês devem ter as fotos da segunda análise aí, onde você vai ver os fragmentos num potinho cinza na verdade numa base cinza de metal, que é onde ele é colocado e fixado para fazer a análise. E depois um deles teve que ser cortado na transversal e na vertical para a gente poder analisar dentro do objeto. Dos 4 fragmentos que a gente ganhou, a gente teve que sacrificar um, pelo bem da pesquisa. Claro. E foi muito legal, a USP, tem até uma foto nossa lá na USP fazendo a análise, eles deixaram a gente participar, filmamos todo o processo. Olha que bacana, hein? Então os exames, finalmente saiu o resultado. Esse resultado é uma coisa bem legal, vou até passar para vocês aqui. Não, eu vou deixar vocês lerem. Vamos Kátia ver. Gaia, você está de óculos? Aqui no final, Por gentileza, Kátia Gaia. Kátia, consegue ler o último parágrafo aí? Claro. Vamos lá. Os estudos efetuados indicam que os fragmentos são constituídos basicamente por Mg, teores de até 99,3%, com inclusões compostas preferencialmente por MgO. Que seja magnésio e óxido de magnésio. O óxido de magnésio, na verdade, é a oxidação externa que acaba entrando. Então, basicamente, os fragmentos eram feitos 99,3% de magnésio. E tá ali, olha, bem assinadinho. Isso pode provar, por exemplo, que esses fragmentos sejam de OVNIs, então? Não? Então, eu não consigo com isso provar que o fragmento seja de um OVNI. Sim. Mas eu consigo ligar esse fragmento ao caso de Ubatuba. Eu não sei o que explodiu em Ubatuba. Alguma coisa explodiu, exatamente, né? Mas se essa pessoa que mandou pra gente não tá dando pra gente um fragmento real, ele pelo menos teve o trabalho de fazer um falso muito igual. Com certeza. Mas a gente ainda vai continuar fazendo análises e a próxima análise vai ser uma análise metalográfica. Uma empresa se prontificou a fazer pra gente. É uma análise cara. Eu tô falando de dezenas de milhares de reais. Puxa. E a empresa se interessou, ele estava na USP, ele viu a gente fazendo isso, ele falou assim, não, eu vou ajudar vocês. E com isso ele se predispôs, ele está preparando essa análise para fazer pra gente. Que maravilha, bacana. né? Você vai trazer pra gente? Vai trazer para nós aqui, né? Trago. Joseph, antes de terminar, eu tenho uma pergunta, pessoal, que não quer calar, ele tem que responder antes de terminar esse programa. Vamos lá. Joseph, apareceu esses dias no Peru um ser com 3 dedos aí que foi mostrado na internet. A múmia. A múmia do ET. Isso é falso ou verdadeiro? Eu vou ser objetivo para vocês. Sim. Quem está envolvido nessa história? Jaime Maussan. Jaime Maussan é um cara conhecido já no meio ufológico pelas suas fraudes. Ele apareceu com a múmia de Roswell, que não era a múmia de ET, era um boneco que era uma múmia, mas normal, que estava no museu. Já apareceu com fadas, já apareceu com criaturas que eram macacos, filhotinhos de macaco. E alguns meses atrás, ele apareceu com uma mão de um alienígena com 3 dedos. E a mesma mão desse cara? Igualzinha. Só que aí quando foi analisada, eles viram que ela foi feita por um taxidermista, usando vários dedos humanos para compor, e a base dela era um suporte, parecia ser de madeira, para suportar os dedos. E foi assim, em poucos dias foi desmistificada essa história. Aí ele deixou a poeira baixar, e agora apareceu com uma múmia, com o mesmo formato, com o mesmo tipo de característica, só que o que ele fez? Com esse teste que ele fez em público, ele aprendeu o que ele tinha que corrigir na nova múmia. E agora ele apareceu. Pode ser que ele apareça daqui a pouco e ele fale, nossa, olha só, realmente era uma fraude.
Mas até aí o dinheiro já fluiu. Para você assistir os vídeos Claro. dele, você paga $90 por pessoa. Olha só, pessoal, Então, por mais que ele apareça, chato, nossa, descobrimos que realmente é falso, o dinheiro já entrou. E no final das contas, é isso que interessa. O dinheiro já entrou. Como na Múmia de Roswell ele fez a mesma coisa. E em todos os casos ele sempre aparece com algo bombástico, vende acesso ao vídeo e depois o vídeo se mostra fraude, mas aí o dinheiro já fluiu e é o que importa no final das contas. Nossa, que pena, né, Kátia? Mas como nós temos aqui um laudo, existe o fragmento, ele diz que outros testes serão feitos. Sobre este caso, você já tem lá no portal? Tenho sim. Então, no nosso pode canal do passar pra YouTube, gente. youtube.com/portalburn, você vai ter alguns vídeos lá e nós vamos fazer um vídeo, se tudo der certo, nesse final de semana eu começo a gravar e já vamos colocar esse laudo que você tem na mão disponível para download. Para quem quiser pegar uma cópia do laudo, porque assim, Perfeito. não adianta eu falar que um cientista analisou, que um laboratório analisou, se eu não der esse material para a pessoa ver e checar. Claro. Então, justamente, os outros laudos já estão disponíveis e a gente vai disponibilizar esse também. Olha, parabéns. Joseph, parabéns, é uma honra enorme estar contigo Eu que sempre. agradeço. Espero que você traga mais informações, mais esclarecimento, que eu acho que a função do verdadeiro ufólogo é o comprometimento com a verdade. Muito obrigado. Gratidão, Joseph. Eu que agradeço a vocês. Pessoal, uma honra estar com ele aqui, né? Até o próximo Enigmas. Até o próximo, pessoal. Vem com a gente. Tchau, tchau.